Olá, meu nome é Renan, esse é meu primeiro vídeo do canal e eu gostaria de falar com vocês sobre um pouco o medo, né, a ansiedade de fazer 18 anos, quase um tabu falar sobre isso. Bom, eu gostaria de falar com vocês primeiramente, né, o meu primeiro ponto seria o medo, né, uma pressão social que lhe é gerada quando você está prestes a fazer 18 anos, que seus parentes te jogam, a sociedade joga em você, dizendo que você precisa rapidamente entrar num trabalho, numa faculdade, que você agora não pode mais questionar sobre as coisas, você deve entrar no padrão da sociedade atual, né? Isso é muito comum, né? Isso é normal. Você está saindo de uma fase de rebeldia e está entrando numa fase onde você não pode questionar as coisas. Na verdade, você pode sim, só que é complicado porque você mesmo questionando não vai mudar nada, você sabe disso. E você só vai ficar maluco, vamos dizer assim, só vão te chamar de esquisito, porque você está questionando as coisas da sociedade. Você está questionando por que você trabalha 8 horas por dia, se matando mais de 8 horas por dia, né? Porque praticamente quase nunca é 8 horas por dia mesmo. E você às vezes leva o trabalho para casa para terminar. E se você questionar isso, talvez vão te chamar de esquisito, de maluco. E sem falar, né, em outro ponto já, né, que dizem que você, na verdade, dizem que as outras pessoas são sempre melhores que você, não diretamente, mas indiretamente, sempre dizendo: "Ah, seu primo já tem um carro, seu primo já tem casa própria, sua irmã já tá fazendo faculdade". Coisas do tipo, né? Generalizando coisas assim. Indo para um lado mais filosófico agora, existe um termo chamado Das Man, que foi criado por Martin Heidegger, não sei se fala assim. Eu vou explicar aqui, né, ler o significado que fala. O indivíduo, né, que tem um Das Man, ele perde sua capacidade de singularidade e aceita completamente a opinião de pessoas à sua volta. Isso generalizando para alheios da internet também, né, pessoas de todo tipo por conta da internet, isso se amplia muito mais. Vivendo sempre na mesmice do eles dizem, eles fazem, sempre eles e nunca esses eles, né? Quem são esses eles? Esses eles? Quem são essas pessoas? Elas são simplesmente uma criação da sua cabeça, onde depois de tanto tempo você ter passado escutando que sempre vai ter alguém melhor que você em alguma coisa, seja em educação, seja em educação eu digo quando criança, né? Vai que você choraminga e sua mãe vai lá e fala que mas seu amiguinho não faz isso, seu primo não faz isso, por que você faz isso, né? Coisas do tipo. Isso, desde criança, você escutando coisas assim, e nunca elogios, e mesmo que escutasse elogios, não seriam tantos. Ou se fossem tantos, você mesmo, na sua cabeça, não vai pegar as coisas boas, porque o seu cérebro não quer te ajudar sobre isso. Ele só quer que você se proteja. Ele não vai lembrar todos os elogios bons que você lembra, né? Que você recebeu. Ele só vai pegar os momentos ruins, onde você era igualado a outras pessoas. Bom, agora voltando para fase adulta, né? Que agora você é um adulto e você precisa ter suas responsabilidades, você precisa trabalhar e muitas vezes você entra no CLT, onde ele foi muito bom no passado, ele ajudou muitas pessoas. Na época de Getúlio Vargas, isso foi muito importante para o Brasil, né? Só que hoje em dia ele está simplesmente muito esquecido no quesito do governo, né? Ele não olha tanto para as leis do CLT e muitas vezes ela é burlada. Isso até para os funcionários, eles burlam elas. Agora que você está entrando no CLT, você precisa entender que não vai ser tudo do jeito que você quiser, você vai pegar um trabalho ruim, isso vai te começar a gerar uma ansiedade, que depois de uma ansiedade vai gerar uma frustração, que depois de uma frustração pode virar até uma depressão, dependendo, né, num caso mais grave. Isso simplesmente porque você, antes de entrar, já vê que é ruim, vê pessoas à sua volta
achando horrível aquilo e começa a gerar uma frustração sabendo que você vai ser o próximo, né? Isso a gente pode ir para um lado dos vícios, né? Por isso que tem tantas pessoas que são viciadas em fumar, em beber, em tomar remédios. Remédios também, uma droga, então tudo isso é simplesmente por causa de uma frustração, de uma ansiedade do trabalho, que, num caso pior, pode gerar uma depressão bem pesada, né? Porque a pessoa, vendo que a vida dela vai ser só aquilo, talvez ela fique em um estado horrível, né? E é tão engraçado e horrível, né? Não é engraçado de ser ruim, que a gente generalizou isso. Porque os nossos pais, né, pessoas que a gente conviveu por mais tempo na nossa vida, eles não sabem como funciona ser um adulto funcional. Eles não fazem a mínima ideia. E a gente também não, porque a gente não foi ensinado a se tornar um adulto. A gente foi ensinado a gente nem foi ensinado nada. Indo pra um lado assim, eles não sabem como que eles vão passar pra gente algo que eles não sabem. Então a culpa não é deles também, óbvio, mas a gente generalizou muito o ponto de ser tudo medíocre. Da sociedade atual, do trabalho, do trabalho CLT, do salário mínimo ser medíocre. O brasileiro aceitou isso. E eles podem até dizer, né, os nossos pais ou pessoas mais velhas podem até dizer que no tempo deles era mais difícil arrumar um emprego. Claro, era difícil e trabalhoso, né? Os empregos antigamente eram muito mais trabalhosos. Só que hoje em dia ainda tem um emprego pesado, sim. Claro, tem empregos específicos agora hoje em dia, né? Tem um emprego de um dentista onde ele é específico num dente siso. Então tem muitos mais trabalhos por conta das especificações que foram se variando, né? Só que se a gente pensar que antigamente, na época deles, há 50 anos atrás, vamos dizer assim, o trabalho, mesmo sendo arduoso, era... E o salário sendo baixo, né? R$ 800, viver com R$ 800. Só que naquela época fazia sentido viver com R$ 800 porque era tudo muito barato. Então, hoje em dia a gente dizer que a gente tem as mesmas. A gente está igualado com eles no salário comparado com o produto, isso está muito errado, porque antigamente, né, na época deles, o salário, mesmo sendo baixo, era equiparado com os produtos que eram vendidos naquela época. Então, se você trabalhasse por alguns meses, na roça mesmo, se você trabalhasse por alguns meses na roça, você com seu dinheiro suado conseguiria comprar sim um carro ou uma moto, ou um celular. Naquela época não era tão utilizado, mas você conseguia se você trabalhasse por uns meses. Meses. Não, anos, né? Um ano. Só que hoje em dia o salário tá aqui e os produtos estão muito altos. O preço está muito alto comparado com o salário. Então não tem como a gente comparar que na época deles era mais difícil, sendo que eles só não foram atrás porque não tinham tanta. Não vou dizer inteligência, não. Não tinham tanta. Não pesquisaram, não foram atrás. Não tinham curiosidade de saber, pô, será que compensa comprar esse terreno? Será que compensa comprar esse carro? Eles não tinham isso. Hoje em dia a gente tem essa vontade de querer ter o nosso. Só que nós não conseguimos. Se a gente vai comprar um celular hoje, a gente fica, sei lá, 1 ano, 2 anos para pagar, dependendo da pessoa que parcela o celular em 30 vezes, 40 vezes. Como que a pessoa vai comprar um carro de 120 mil se ela ganha 1.600 por mês? O salário mínimo aumentou, R$ 100. É... Isso é horrível, né? Pensando bem assim, né? É bem ruim, porque a pessoa vai ficar a vida inteira para pagar um carro que talvez ela nem vai usar tanto, porque ela já vai estar tão velha que não vai conseguir usar o carro. Bom, agora chega de papo chato sobre produto, salário, os pais, né? Vamos falar um pouco sobre a mínima magia, o tiquinho de magia que sobrou, né? Enquanto você vai fazer 18 anos. Eu sinto que, pra mim, eu ainda tenho 17 anos, vou fazer 18 daqui 20 dias, praticamente 20 dias, dia 1 de março.
eu sinto que, mesmo eu sabendo o quão horrível é a vida adulta, porque eu já moro sozinho praticamente desde os 15, então as responsabilidades que eu teria de morar numa casa sozinha, eu já faço isso desde os 15 anos, né? Então eu sei que não é tão ruim. Quer dizer, é ruim, é horrível morar sozinho, é muito chato. Você tem que fazer tudo, você tem que limpar a casa, você tem que varrer o chão, você tem que fazer tudo sozinho. Só que eu já entendo isso, então não vai mudar tanta coisa na minha vida. Mas eu sinto que vai mudar algumas coisas sim. Essa mínima magia que eu digo é que eu sinto que eu vou conseguir ser mais eu, que eu vou conseguir fazer as coisas do jeito que eu quero, da maneira que eu quiser. Porque mesmo eu tendo 17 anos morando sozinho, eu não posso fazer tudo, porque, sei lá, não sei, eu sinto que eu ainda estou preso por ser um adolescente ainda, né? Quando eu fazer 18 anos, eu sinto que minha mente não vai mudar tanto, mas eu vou ver um mundo numa perspectiva melhor, talvez, não melhor, né? Mais aberta, talvez. Não sei explicar direito. Eu sinto que, como se fosse um final de arco de personagem, onde ele entende tudo que ele passou e não que ele vai mudar totalmente, mas ele abrange aquilo pra ele mesmo. Então, eu sinto que tudo que aconteceu comigo no passado, eu vou pegar aquilo tudo e vou juntar pra eu ser uma pessoa melhor. Um super-homem, talvez? Não sei, não. É isso, rapaziada. Esse foi o meu primeiro vídeo. Eu sei que foi um pouco corrido. Talvez não tenha saído do jeito que eu quero mesmo. Mas eu fiz mais pra mim também. Eu sei que a gente nunca faz as coisas boas de primeiro. E espero que vocês gostem dos vídeos, né, que eu vou fazer mais. Deixem um like aí, se inscrevam no canal, comentem alguma coisa para falar sobre o vídeo. Talvez a minha fala ficou um pouco difícil de entender, talvez eu falei muito rápido. Deixem aí nos comentários que eu vou olhar. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Eu pretendo trazer muitos mais vídeos sobre coisas em gerais, coisas que vierem na minha cabeça, seja filosofia, psicologia, coisas em gerais. E animes também, jogos, músicas, destrinchando uma música, lendo ela, né, tentando entender ela. Acho isso muito legal. Eu não vejo muitas pessoas fazendo isso, quase. Eu acho que eu nunca vi ninguém, uma pessoa pegando uma letra de música e explicando ela de uma maneira mais filosófica, vamos dizer assim. Mas é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até a próxima.